Olá, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar o que é comunidade. Está nessa folhinha aqui, ó, comunidade, tá bom? Pega aí lá. E tudo que eu te falar assim, ó, agora é hora de marcar. Você vai pegar o marca-texto e vai marcar lá para mim, tá bom? Vamos lá, o que é comunidade? Você conseguiria viver sozinho? Certamente que não. Pois além de dependermos um dos outros, também gostamos de companhia. Ninguém gosta de viver sozinho, né? Você está gostando de ficar sozinho? Sem ver seus amigos, né? Sem compartilhar, sem brincar com os amigos? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta disso. Durante nossa vida, convivemos com várias pessoas. Pessoas da nossa família, pessoas da nossa escola, pessoas do nosso trabalho, pessoas da vizinhança, né? Então vivemos com várias pessoas, até da nossa cidade, de onde nós vivemos, né? A gente conversa, a gente convive com essas pessoas. Todas essas pessoas, elas formam grupos que podem compartilhar os mesmos interesses, né? E esses interesses podem ser compartilhados ao mesmo tempo e muitas vezes no mesmo espaço, né? Então, compartilhar ao mesmo tempo é o quê? Como a gente está fazendo agora, né? Eu estou compartilhando com vocês essa aula. Então, eu estou compartilhando ao mesmo tempo para várias pessoas e no mesmo espaço. Quando a gente está dentro de sala de aula, eu compartilho com vocês dentro da nossa sala de aula, no mesmo espaço, né? Então nós podemos compartilhar longe ou no mesmo espaço. O que é comunidade? Vocês vão marcar agora isso que eu vou falar. Comunidade é o conjunto formado pelas pessoas que partilham algo em comum. Comunidade é o conjunto formado por pessoas que partilham algo em comum. Solta aí, tá bom? Então, o que é esse algo em comum? São os interesses, né? São os objetivos, são os costumes, são um espaço geográfico, né? Dentro da sala de aula, ou dentro de um clube, ou dentro de ou num outro estado, ou num outro país. Então, nas crenças, nas tradições, nas profissões, na cultura, né? Então a gente partilha, né, esses interesses em vários locais. E agora vocês vão ver aí quais são as diferentes comunidades que existem. Nós temos muitas. Então vocês vão marcar para mim toda essa parte aí das comunidades, né? Comunidade familiar, comunidade escolar, comunidade de amigos, comunidade de vizinhança, comunidade de trabalho, comunidade religiosa, comunidade da internet. Vocês vão marcar todas elas, tá? Tá na primeira folha e tá na folha de trás também. E vamos falar sobre cada uma delas. A comunidade familiar é aquela comunidade de sangue, né? Você sabia que a primeira comunidade da qual fazemos parte é a nossa família? Então, a nossa família é a nossa primeira comunidade, tá bom? A outra comunidade que a gente vai, né, fica junto é a nossa comunidade escolar. A nossa comunidade escolar é aquela comunidade que a gente convive com um grupo de pessoas partilhando o mesmo objetivo. Nós aprendemos e nós ensinamos, né? Essa é a comunidade escolar, onde a gente aprende e onde a gente ensina também, né? A terceira comunidade é a comunidade da vizinhança. Aquela comunidade, o que é a vizinhança? São aqueles moradores que ficam, né, que moram, residem perto da sua casa. Então são vizinhos. Aí com eles vocês partilham o quê? O espaço, né? Tá numa rua, mas cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu pedacinho. Não só em casas, mas em apartamentos, né? Tem prédios, vários blocos,
São essa comunidade da vizinhança. Temos a comunidade de amigos. A comunidade de amigos é aquele amigo, ele não é amigo de sangue, tá? Ele não tem o mesmo sangue que o seu. Mas é um amigo que a gente guarda aqui, ó, dentro do peito, que a gente carrega ele, né? Que a gente conhece, que a gente conversa, que a gente convive. Esse é o nosso amigo, a comunidade de amigos. Por exemplo, lá na escola, vocês têm uma comunidade de amigos, tem aqueles grupinhos que fazem amigos. Os meninos têm um grupinho do futebol, né? Do judô, né? As meninas do balé, tem aquelas amizadezinhas do balé, né? Da aula de inglês, de espanhol, do computador. Então, essas são as comunidades, tá bom? De amigos. Temos a comunidade religiosa. A comunidade religiosa é aquela que faz parte, né, da união, da crença, né, das pessoas. Mesma crença, a mesma religião, né? Então, é a comunidade religiosa. Comunidade religiosa é a mesma crença, a mesma religião. São amigos que fazem parte da mesma religião que você, né? Ou não. Tá? Virando a folha, nós temos a comunidade profissional. A comunidade profissional é aquela do nosso trabalho. Por exemplo, lá na escola, eu tenho a minha comunidade profissional, que são de professoras, secretária, auxiliares, direção. São a minha comunidade profissional. Seu pai, a sua mãe tem a comunidade profissional deles, né? Lá no escritório, ou no hospital, ou numa loja. Comunidade profissional, tá? E nas comunidades profissionais, nós temos também as associações, né? Associação é um sindicato. Um sindicato que luta pelos interesses dos profissionais, né? Tem o sindicato dos professores, dos médicos, dos metalúrgicos, dos advogados. Então, são profissionais que defendem os nossos interesses trabalhistas, né? Eles defendem o nosso interesse trabalhista. Então, esse sindicato é para isso, tá? Temos as comunidades virtuais. As comunidades virtuais são aquelas que a gente fala aqui pela internet. Olha só, eu estou fazendo uma comunidade virtual com vocês. Então, eu estou partilhando o quê? Uma aula, né? Por vídeo. Eu estou fazendo o quê? Uma aula virtual. Então, estou partilhando essa comunidade com vocês. Tem vários outros tipos de comunidade virtual, com jogos, né? Você joga com um amiguinho, ou no momento deve ter gente jogando a beça, porque ninguém pode sair de casa, né? Então deve ter gente, ó, a beça, jogando com outro amiguinho, pelo quê? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Usando os seus aparelhos digitais para se comunicarem, para jogarem, para conversarem. Então essa é a comunidade virtual. E nós temos uma regra de convivência. Essa regra de convivência é para vocês marcarem toda ela também, tá bom? Para que as pessoas pudessem viver em harmonia, foi necessário criar algumas regras que deveriam ser seguidas por todos da comunidade. As regras, elas são as leis. Então, existem as leis, que são regras escritas, tá? Leis são regras escritas. Por que escritas? Porque vai se pegar uma folha, vai digitar e a folha fala assim, ó, a primeira regra, não pode desrespeitar. Então, escreveu aquilo ali, foi assinado no papel. Então, aquilo ali, assinado no papel, que é uma lei escrita, é uma regra, né, escrita, é uma lei. Tá? Então, uma regra escrita é uma lei. E tem aquelas regras que não são escritas, né? Que é o quê? É o costume, né?
são costumes que a gente traz da nossa família, são tradições que a gente traz da nossa família. Então essas são regras que não foram escritas, mas que são guardadas aqui, ó, na nossa cabecinha e no nosso coração, que a gente leva, né, por muito e muito tempo. A gente vai passando para os nossos filhos, passa para os nossos netos. Então essas são regras que não foram escritas, mas que foram o quê? Guardadas no nosso coração, que nós aprendemos dos nossos avós, aprendemos com os nossos pais e vamos passando, né, essas tradições, esses costumes para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então essa regra é uma regra que não foi escrita, mas foi guardada e passada. Como é viver numa comunidade? Para você viver numa comunidade, é preciso você ter o quê? Respeito um com o outro, ser solidário um com o outro, ser compreensivo um com o outro, ser participativo, né? Então, são valores que a gente deve ter numa comunidade. São valores que a gente faz com que essa comunidade viva bem, né? São ações de cada um morador, de cada pessoa da comunidade, que vai fazer com que essa comunidade tenha um bom convívio. Virando a folha, nós temos diferentes tipos de comunidade. Aí nós temos as fotos, né, de pescadores, de indígenas, de umas mulheres do grupo quilombola, de meninos jogando futebol, né, para tirar foto. Então, eles convivem, né, nessa comunidade. Eles se apoiam nessa comunidade, eles estão juntos nessa comunidade. Então, o que a gente vai marcar aí? Todos estão em convivência com pessoas com as quais convivem. O que torna membros de uma comunidade são os vínculos afetivos, socioeconômicos, culturais, comuns nos lugares onde eles vivem, aonde eles estudam e aonde eles trabalham. Marca tudo isso aí, tá? Os interesses comuns e a aceitação das regras de convivência caracterizam uma comunidade e identificam seus membros. Nas atividades que desenvolvem, nos hábitos alimentares, no idioma que falam, nas tradições que preservam, podemos identificar as marcas de cada comunidade, como a comunidade dos pescadores, que ajudam uns aos outros a recolher do mar os barcos de pescas. Os indígenas que se reunidos tocam, né, os instrumentos sagrados. As mulheres que se enfeitam para a celebração. Os meninos que fazem pose para tirar uma foto, né, depois do jogo de futebol. Então, são regras de convivência. A gente convive com uma outra pessoa. Para a gente conviver com uma outra pessoa, a gente tem que ser o que é amigo, tem que ser solidário, né? Tem que ser companheiro. Então, são regras de afetividade, são regras de sociedade, são regras culturais que a gente vive numa comunidade. E para viver numa comunidade, nós temos o quê? Todos nós temos direitos e temos deveres. E vocês vão marcar aí os direitos e os deveres de todo cidadão para viver numa comunidade. Tá? Fala assim, ó, ser cidadão. Para conviver em comunidade, as pessoas precisam exercer direitos e deveres. Respeitar o direito dos outros e de outras pessoas. Cumprir com seus deveres, né? É um direito. Quais são esses direitos? Vamos lá, vamos primeiro aos deveres. Quais são os deveres desse cidadão? Os deveres desse cidadão é de respeitar as normas da empresa onde trabalha, das leis do seu país, zelar pelos bens públicos, respeitar as pessoas sem impor regras, né? Nós devemos respeitar qualquer pessoa, indiferente de quem ela seja. Temos que respeitar. E tem o direito. Qual é o direito do cidadão? Direito ao trabalho, direito a uma escola,
direito a um hospital, direito à alimentação, direito a uma casa, direito a um lazer, né? Tudo isso é um direito, tá? Então, aqui a gente terminou a nossa aula de comunidade. E nós temos o exercício na folha seguinte, que vocês vão fazer essa folha e vão mandar para mim, para que eu faça a correção, tá bom? Na folha seguinte, nós vamos de português, vocês vão lá na folhinha de português, que nós vamos ver como é que a gente pode fazer uma história. Sabe aquelas historinhas de quadrinho, né? Uma historinha em quadrinho. Poxa, como é que será que você faz aquelas historinhas de quadrinho? Pois é, vocês vão aprender hoje como é que faz uma historinha de quadrinho, porque vocês serão autores também dessa historinha, tá? Então, lá na folhinha, nessa folhinha aqui, ó, tá vendo? Vocês vão pegar ela e vamos ler. Nina e Lucas gostam de andar de bicicleta, mas nem sempre tudo acaba bem. Aí fala assim, ó, pinte a cena e descubra o que vai acontecer. O que será que vai acontecer? Aí no primeiro quadrado tá assim, tchau, tchau mãe. Aí a mãe fala assim, ó, cuidado, hein? Muito cuidado. E os dois, no segundo quadradinho, vão andando de bicicleta. Só que é uma rua, ó, subindo. Aí o menino aqui, ele tá lá para subir, enquanto a sua irmã já estava lá na frente. Virando a folha, ela soltou a mão, tirou os pés do pedal e desceu. E o irmão dela falou assim, cuidado, cuidado, você vai cair, né? Olha, o que será que ele pensou? Meu Deus do céu, ele pensou tantas coisas. E ela não queria nem saber. Desceu assim a rua de uma maneira que, né, assustou. Aí no quarto quadradinho, lá, tem a história. O que será que aconteceu? O que será que essas crianças disseram nessa cena? Nessa cena aqui, ó. Vocês vão fazer a história. O que será que ela falou? O que será que ele falou? Então, vocês vão escrever aqui nesses quadradinhos o que cada um falou, tá bom? Depois, vocês vão virar a folha e vocês vão fazer o quê? Quando eles chegarem em casa, o que será que a mãe deles resolveu com eles? Nós temos duas opções. Você vai escolher uma. Ó, nós temos duas opções, a 1 e a 2. Você vai escolher uma, ou é a número 1, ou é a número 2, tá? E vai escrever o que você acha que ela falou, se você escolheu a número 1, ou se você escolheu a número 2. O que a mãe falou? O que as crianças falaram? Você vai escolher quadradinho 1 ou quadradinho 2 e vai escrever o que cada personagem falou, tá bom? Depois que você fizer isso, né, você vai fazer o quê? Vai marcar a cena, né? Qual foi a cena que você escolheu? A cena 1 ou a cena 2? Você vai marcar a cena que você escolheu, a cena 1 ou a cena 2. Marcou? E aí, assim, na sua opinião, por que a maioria, né, optou pela cena? Nessa parte aqui, por que a maioria optou, tá? A gente não vai ter como fazer em sala de aula. Mas aí o que vocês vão fazer? Vão pedir a mamãe e o papai, ou outras pessoas que estejam na sua casa, para eles também fazerem, né, os quadradinhos aqui. E você vai comparar a sua resposta com a resposta deles. E vai escrever o que cada um, né, achou. Por quê? Né, se todo mundo optou pelo 1, por que você acha que todo mundo optou pelo 1? Ou se todo mundo optou pelo 2, por que todo mundo optou pelo 2? Né? Vocês vão escrever aqui, nessas linhas, a opinião
porque a maioria optou pela cena. Aí você vai perguntar, por que você optou por essa cena? Né? Você vai escrever aqui para mim, ok? Então, essas duas aulas de hoje, tá? Para o dia 3, sexta-feira, ok? Um beijo, um bom final de semana, fiquem com Deus. Segunda-feira a gente volta, tá bom?